Você já percebeu que quanto mais você tenta se livrar do seu ego, mais parece que ele domina a sua vida? Você já se pegou se sentindo mal por ter raiva, ciúmes ou inveja e acabou se chicoteando, se julgando por sentir tudo isso? Sabe, quando eu entrei no caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, eu acreditava que o ego era um inimigo a ser destruído. Era algo que eu precisava lutar contra. Mas eu percebi que era justamente essa guerra interna que me mantinha preso num sofrimento muito profundo. E nesse vídeo eu tô aqui para te provar que o ego não é o seu inimigo. E se você compreender o que eu tenho para te falar hoje, isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida e até mesmo a sua relação consigo mesmo, com a sua autoestima, seu poder pessoal e o seu senso de amor próprio. Sendo assim, vamos conversar um pouco? Oi, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Eu sou o Denner, eu sou psicoterapeuta, sou espiritualista, enfim, eu sou o que eu sou e isso me basta. Olha só, tudo aquilo que elencamos como vilão, como algo a ser destruído, qualquer coisa, isso antes de entrarmos na parte do ego, mas absolutamente qualquer coisa que nós consideramos como se fosse nosso inimigo, vai acabar eventualmente lutando contra nós de volta. É um exemplo de como se você estivesse passando numa floresta e de repente tem uma cobra no cantinho. Se você não mexer com aquela cobra, muito provavelmente ela não vai fazer nada com você. Ela vai continuar seguindo o caminho dela. Mas se você ir lá e mexer com ela, eventualmente ela vai acabar se defendendo e te picando de volta. Entenda que esse princípio serve para toda a nossa vida, como um todo. Para qualquer coisa. Qualquer coisa que nós elencamos como se fosse nosso inimigo, vai lutar contra nós de volta. E é com isso que eu quero iniciar essa reflexão desse vídeo, te mostrando que é muita estupidez da nossa parte transformar o ego no nosso inimigo. Eu quero já começar esse vídeo quebrando essa crença de que o ego é algo que precisa ser destruído, eliminado, porque isso gera um cabo de guerra interno dentro de você, como se o tempo inteiro você quisesse ir para uma direção, mas tem uma outra parte sua que quer ir para outra direção, e você acaba lutando contra ela, reagindo a isso, e acaba gerando essa guerra interna. E eu vivi isso durante muito tempo, talvez durante a minha vida inteira, antes de entender tudo isso que eu vou te passar agora. Isso gera um sofrimento terrível pra gente, parece que sempre tem algo jogando contra, e de fato tem, porque tem esse inimigo interno. Lutar contra o ego, defini-lo como seu inimigo, é como lutar contra uma parte de si, porque o tempo inteiro você vai estar se degladiando contra você mesmo. Quando que, na verdade, o ego é apenas um instrumento da consciência, ele não é um inimigo. O ego é um produto da mente, das crenças, da nossa criação. O ego é apenas um personagem que a consciência veste para viver nesse plano. É impossível vivermos nesta realidade sem ter um ego. Ele é um elemento necessário. Sem um ego não conseguimos interagir, criar ou aprender aqui nessa realidade. Ele é apenas um avatar, um veículo, um software dessa experiência. E quanto mais tentarmos, entre aspas, vencer o ego, mais força nós damos a ele. Essa luta gera tensão interna, sabotagem, dualidade. Quanto mais você luta, mais resistência gera e mais sofrimento você passa. É infernal você lidar com um inimigo o tempo inteiro dentro de você. É insustentável, é insalubre. É o mesmo que você está tentando derrotar um monstro, mas ao mesmo tempo você está alimentando ele. É como se você empunhasse uma espada e a cada espadada que você tentasse dar, você alimentasse mais o monstro. Como se a cada golpe que você desferisse contra o monstro, ele ficasse maior, mais forte. E perceba que como o ego, ele é esse veículo, esse avatar, que é uma produção da nossa mente, tanto nossa mente consciente quanto a nossa mente subconsciente, a junção dessas duas se torna esse avatar, que é o ego. Por ele ser um produto da mente, e eu já falei em vídeos anteriores aqui também, que a mente é uma ferramenta e não é quem nós somos.
E nós já vamos chegar lá sobre quem de fato nós somos. E nós não somos o ego. Apesar dele ser o veículo para navegar nessa realidade, nós não somos o ego. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre isso que nós estamos conversando aqui nesse vídeo, sobre a questão do ego e como torná-lo seu aliado, tem uma aula inteira dedicada a essa temática dentro da jornada de volta ao ser, que o link está na descrição, onde eu detalho passo a passo o que de fato é o ego, como torná-lo ferramenta da nossa consciência, como torná-lo nosso melhor amigo. E com isso você conquistar o mais poderoso aliado que você pode ter na sua vida. Então o link na descrição, se você quiser se aprofundar sobre esse tema e muitos outros, acesse o link da descrição. É crucial nós entendermos que o ego, a função primordial dele é nos proteger. Entender isso faz com que você olhe para ele com muito mais compaixão, tirando aquela ideia de que é o inimigo que precisa ser derrotado. Na verdade, o ego ele só precisa ser ouvido e acolhido. Mas vale deixar claro aqui que acolher é diferente de obedecer. Então, quando você sentir emoções negativas, às vezes um sentimento de inveja, um sentimento de comparação com as outras pessoas, e você logo atribuir, é o meu ego agindo, é o meu ego querendo me sabotar. Ou quando você começa algo novo, e logo começa uma voz dentro de você, dizendo que você não vai conseguir, que aquilo não é pra você, e você logo, meu Deus, é o meu ego. Preciso lutar contra isso, é o meu ego, é o meu ego. Aí você gera aquele cabo de guerra que eu falei. E fica aquele inferno dentro de você. Porque tem uma voz que fica te puxando para baixo o tempo inteiro. E você fica lutando contra ela, se debatendo, se degladiando. Quando que na verdade você pode simplesmente ouvi-la. Acolhê-la. Agradecer por essa voz estar ali, tentando te proteger. Porque ela só quer te proteger. Quando você ouve e observa o que ele está te falando, mas sem obedecê-lo, como se fosse uma criança. Quando vem uma criança, o seu filho de repente, a sua filha, chega pra você e você vai acolher ela, trate o ego como se fosse essa criança que você acolhe, que por mais que esteja fazendo birra, quando seu filho tá fazendo birra, você não cede a ele, mas você vai lá e acolhe ele. Ouça o que ele tem pra te falar e agradeça. Eu gosto de tratar o ego como se fosse o meu antigo eu. Então quando eu vou tentar fazer alguma coisa nova, por exemplo, quando eu comecei a gravar esses vídeos, o tempo inteiro tem uma voz que fica me falando que ninguém quer ouvir o que eu tenho pra falar, que eu não tenho capacidade pra falar na internet, que ninguém vai me dar bola. E tudo bem, e o tempo inteiro eu olho pra isso e eu acolho isso. Tudo bem, obrigado. Eu agradeço o meu antigo eu. Eu sei que você só quer me proteger. Mas agora eu escolho fazer o que precisa ser feito. E o que que isso faz? Isso tira a resistência e a luta. É como se você estivesse lutando o Aikido, que é uma arte marcial que você usa a própria força do inimigo contra ele mesmo. Então ele vem pra cima de você e você projeta o inimigo utilizando a própria força dele. Você só guia ele. É a mesma coisa aqui com o ego. Você ouve, acolhe e agradece, mas escolhe seguir pelo caminho que você prefere, que você sabe que é o melhor. A verdadeira maturidade espiritual é a integração e não o extermínio. O Carl Jung falava muito isso sobre as sombras que nós temos, que a chave, o caminho da iluminação. Quando eu falo iluminação aqui, não é aquela coisa mística, mas o caminho da verdadeira bem-aventurança, da paz, da felicidade, não é destruir as suas sombras, porque você nunca vai conseguir destruir essas sombras. Se você lutar contra as suas sombras, ela vai ganhar, sempre. E o ego não é só a sombra, o ego tem a luz também. As suas características boas, a sua boa comunicação, a sua clareza na fala, isso também é do ego. Mas claro que tem coisas muito mais sutis que vêm além do ego, que é onde de fato habita a verdadeira felicidade, que é o que eu ensino na minha jornada de volta ao ser. Mas entenda que iluminar não é matar o ego, é iluminá-lo com a consciência, acolher ele com carinho, porque nós somos a consciência que observa o ego. Aliás, quando você fala é o meu ego, é o ego de quem? Quem é aquele que fala que é o meu ego? Quem é que observa o ego? Quem é que pensa sobre o ego? E aqui entra a questão do livre-arbítrio, que uns falam que nós temos, outros pregam que não temos livre-arbítrio. Mas o fato é que, quando estamos identificados com o ego, eu sou assim assado, eu sou assim, esse sou eu sou João, eu sou assim, sou médico, sim, assim assado, etc, etc, etc. Eu sou Pedro, eu sou ansioso,
eu tenho depressão e etc, etc, etc. Quando você se identifica como se fosse o ego, aí você não tem livre-arbítrio, porque você vai seguir aquela cartilha daquele personagem, que é apenas o personagem. Mas quando nós entendemos que nós somos a consciência que observa o ego, que observa a mente, as emoções, aí o verdadeiro livre-arbítrio ele entra em cena. Que aí temos o poder de romper com esse piloto automático e escolher algo que seja completamente diferente. Porque se você se identificar com o seu ego, sobre quem você é, quem você acha que você é, você vai seguir um caminho pré-determinado que vai te levar a determinado local já pré-determinado. E aí não tem livre-arbítrio. Mas quando você começa a observar, não, peraí, não quero ir por ali. E mais uma vez, não observar lutando contra, mas observar acolhendo. Te agradeço, obrigado. Trate-o como se fosse o seu melhor amigo, porque ele é o seu melhor amigo. O ego é o seu melhor amigo. Trate-o com carinho. Eu te agradeço, muito obrigado. Eu sei que você está fazendo isso para me proteger. Eu sei que é. Eu te amo. Mas vamos fazer diferente dessa vez? Confia em mim. E aí você segue por um caminho diferente. Aí você quebra todo aquele ciclo de sofrimento, enfim, de luta, mas sempre com muito amor, com acolhimento, sendo o seu melhor amigo. E essa é a definição de auto-amor, de ser o seu melhor amigo, é amar o seu ego. E aqui não entenda isso como se fosse egocentrismo. Então você vai se tornar arrogante, egocêntrico. Não. Pelo contrário. Se você tentar lutar contra ele, é que você vai provavelmente se tornar arrogante, egocêntrico. Porque daí ele vai assumir o controle. Que lembra que conversamos um pouco antes? Que quando alimentamos o monstro, aí que ele vai nos devorar. E entenda que, mais uma vez, é essencial ter o ego. Você nunca vai conseguir viver sem o ego. Só que agora, é o observador, você verdadeiro, que vai estar usando o ego. Você pode criar um ego. Daí o conceito de alter ego, que é criar uma outra persona que seja da sua preferência, que tenha as características que você prefere. Inclusive tem uma aula, a Jornada de Volta ao Ser, dedicada exclusivamente para te ajudar a montar um alter ego. Todas as passo a passo, as etapas para você criar um alter ego, tem também no link na descrição. A chave é observar o ego, despertar para quem observa o ego, não se identificar com ele. E isso talvez não seja uma tarefa fácil, mas requer amor por si mesmo, auto-amor. Esse é o maior ato de auto-amor que você pode fazer por si mesmo. Amar-se apesar das suas sombras, se amar integralmente, sabendo que a escuridão faz parte de você também, assim como a luz. Mas não lute contra a escuridão, senão ela vai tomar conta. Escute o que ela tem para te ensinar, escute, acolha o ego, mas não obedeça o ego. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, para quebrar um pouco esse mito sobre o ego, que eu percebo que causou muito sofrimento em mim e vem causando sofrimento a muitas pessoas que entram nessa seara do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da espiritualidade. Acabam criando inimigos internos dentro delas, verdadeiros demônios dentro delas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar um pouco isso e perceber que você pode ser o seu melhor amigo, mas começa a parar de lutar contra si mesmo, parar de lutar contra essa parte sua, que é o ego, e acolhê-lo com todo o seu amor. Deixa um comentário aqui embaixo, se esse vídeo fez sentido para você. Se não fez também, pode comentar da mesma forma, vou ficar grato da mesma forma. Deixa um gostei aqui, inscreva-se nesse canal e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.